Beníssimo. Bom, boa tarde, sejam bem-vindos novamente ao nosso grupo de pesquisa, Grupo de Cerca. Nós, semana passada, fomos até, salvo engano, o ponto 2.20, o aforisma 2.22 do Tratados Lógico-Filosóficos. Trabalhamos muito rapidamente algumas dessas noções, né? E agora, então, vamos partir daqui. Eu vou ler as proposições de 2.21 até 2.225 numa sequência, e aí começamos a partir de então. Tá? Diz assim, aforisma 2.21. A figuração concorda ou não com a realidade? Tá? É correta ou incorreta, verdadeira ou falsa? A figuração representa o que representa, independentemente de sua verdade ou falsidade, por meio da forma de afiguração. O que a figuração representa é seu sentido. Na concordância ou discordância de seu sentido com a realidade, consiste sua verdade ou falsidade. Para reconhecer se a figuração é verdadeira ou falsa, devemos compará-la com a realidade. Não é possível reconhecer, a partir da figuração tão somente, se ela é verdadeira ou falsa. E o último aforismo do 2.225, uma figuração verdadeira a priori não existe. Tá? Veja que são muitos pontos sujeitos, submetidos à discussão, a partir deste lugar do Tratados Lógico-Filosóficos. Tá? Em primeiro lugar, nós temos que considerar aqui 3 pontos conjugados. Tá? Primeiro, a conjunção de verdade ou falsidade das proposições. Tá? Quando nós dizemos que uma proposição lógica tem esta natureza, a de ser uma proposição lógica, nós estamos dizendo que ela é uma proposição que pode ser verdadeira ou falsa. Tá? O que significa dizer, então, que ela é uma proposição que tem condição de verdade. Tá? Esse é o primeiro ponto importante que nós precisamos ter presente. Uma proposição lógica é uma proposição que tem condição de verdade. Para que ela tenha verdade ou falsidade, é necessário o segundo requisito. Qual é o segundo ponto? O segundo ponto é o que nós chamamos de sentido. Tá? Uma proposição, para ser verdadeira ou falsa, precisa ter sentido. De modo que, sem o sentido, uma proposição não poderá ser verdadeira ou falsa. Uma proposição sem sentido é uma proposição que não tem valor de verdade. Tá? Por exemplo, uma tautologia. Eu digo A é igual a A. Okay? Eu estou dizendo alguma coisa? Não, não estou dizendo nada com isso. Ou uma contradição. Quando eu digo, por exemplo, A é igual a não A. Ou qualquer contradição que advenha. Uma tautologia ou uma contradição são proposições que desprovidas de sentido. E, portanto, elas não podem ter valor de verdade. Uma proposição que tem valor de verdade é necessariamente uma proposição que tem sentido. Tá? Então, esse é o segundo ponto importante. E aí nós temos um terceiro ponto muito importante. Tá? Um terceiro ponto muito importante. Qual é o terceiro ponto muito importante? O terceiro ponto muito importante se dá na relação entre a proposição e o objeto que ela designa. Tá? Hoje em dia, nós chamamos isso de objeto designativo de uma proposição. O Wittgenstein chama isso de figuração, porque a figuração é o modo como uma proposição lógica representa e, portanto, concorda ou não com a realidade. Voltemos ao texto. A figuração concorda ou não com a realidade. É verdadeira ou falsa.
A figuração representa o que representa, independentemente de sua verdade ou falsidade, por meio da afiguração. Então vejam aqui comigo. Quando nós falamos em afiguração, nós estamos falando que a afiguração é uma característica, um atributo apenas de proposições dotadas de sentido. Porque somente uma proposição dotada de sentido pode ser verdadeira ou falsa. Então, uma proposição tautológica ou contraditória jamais terá figuração. E aí nós temos essa, digamos, postulação que é chave aqui para nós, no 2.221. O que a figuração representa é seu sentido. Ou seja, o que confere sentido a uma proposição é o seu valor veritativo. E se uma proposição dotada de sentido, então, tem valor de verdade, isso só ocorre porque há uma figuração. A figuração que, por sua vez, representa o sentido de uma proposição. Quando eu digo, por exemplo, assim, A e B é igual a C. E eu digo C é igual a D. E eu digo A e B é igual a D. Eu posso, por meio de regras de substituição de variáveis proposicionais, falar isso, expressar isso? Posso. Por que eu posso expressar isso? Porque depois de dizer C igual a D, tão logo eu, na sequência, diga A e B é igual a C e A é igual a D, eu necessariamente estou dizendo algo que tem sentido. E, portanto, algo que tem figuração. E a figuração da letra A e da letra B e a figuração da letra C e da letra D me permitem, usando aqui uma regra de equivalência, junto com uma conjunção, enunciar que A e B é igual a D. Agora, se eu dissesse A e B não tem nada a ver com D, e dissesse A e B igual a C e C igual a D, bom, aí isso seria problemático. O que supõe, portanto, dizer que o meio de reconhecer se a figuração é verdadeira ou falsa, e agora nós estamos avançando um pouco, porque até aqui nós estávamos com o que na mão? Nós estávamos com proposições sem sentido e proposições com sentido. E percebemos que figuração é algo que só se dá com proposições que têm um sentido. Proposições sem sentido não têm figuração. E aí como é que fica isso agora? Isso fica que, para ver que se essa figuração é verdadeira ou falsa, nós precisamos reconhecer e, portanto, comparar esta mesma figuração com a realidade. Com o mundo empírico. Ou com o mundo dos fenômenos. E quando o Wittgenstein fala em realidade, lembremos, ele não fala apenas do mundo físico. Isso muito se debateu na primeira... Assim, os comentaristas do Wittgenstein empreenderam uma verdadeira guerra nesse sentido, não sobre esse ponto. Porque uns defendiam a tese de que quando ele fala em realidade, ele fala dos objetos físicos. E uma outra ala, a maioria, dizia, não, quando ele fala de realidade, ele está falando do objeto em movimento, dos fenômenos, portanto. E essa é a corrente majoritária no pensamento do Wittgenstein, como ele foi recebido na primeira metade do século XX. Tá? Então, vamos partir dessa maioria dos comentaristas que sustentam a tese de que o estado de coisas, que é o fato
corresponde aos movimentos dos objetos no mundo e, portanto, aos fenômenos. Tá? Agora, se eu olhar só para a figuração sem verificá-la na realidade dos fenômenos, dos estados de coisas, eu poderia ver se ela é verdadeira ou falsa por si mesma? Não dá, né? E aqui, o Wittgenstein entra numa certa rota de colisão com o Kant. Porque, de acordo com a epistemologia kantiana, nós poderíamos dizer que, sim, é possível uma figuração a despeito da realidade e da sua comparação. Dado que existem juízos sintéticos a priori e existem juízos sintéticos a posteriori, assim como existem juízos analíticos a priori e a posteriori. Então, nós poderíamos ter figuração a partir de proposições que são, por definição, proposições autoevidentes, ou bastante em si mesmas. O Wittgenstein está rejeitando este mundo transcendental, a priorístico, no qual determinadas verdades, determinadas proposições orbitam. E aonde que fica nítido isso? Fica nítido no aforismo 2.225. Uma figuração verdadeira, a priori, não existe. Então eu vou precisar olhar para a figuração e compará-la com a realidade. Que realidade? O fato. Como se o espaço lógico fosse uma representação da realidade. Convertida em proposições dotadas de sentido. E a partir disso eu vou, com essas proposições dotadas de sentido, verificar a condição de verdade ou falsidade dessas proposições. Tá? Vamos supor que alguém apresentasse uma prova matemática. A pessoa parte dos certos axiomas e vai deduzindo, formando assim um teorema, com conclusões a partir da trajetória desses mesmos teoremas. E isso soa muito complexo. Mas aí, algum especialista vai dizer o seguinte: não, vamos verificar se essa prova é realmente uma prova. E vai lá e verifica que, no fundo, essa prova não corresponde às coisas mesmas. Agora vamos fazer uma analogia com isso aqui. É como se nós sacássemos uma proposição dotada de sentido e disséssemos: vamos verificar agora o sentido dela. Aonde? No mundo da experiência. Então, só olhando para a figuração, eu não sou capaz de ver a sua condição de verdade. Aforismo 2.224. Não é possível reconhecer a partir da figuração tão somente se ela é verdadeira ou falsa. O que eu devo fazer? Compará-la com a realidade. Então, a figuração é uma espécie de condição epistêmica mediante a qual a lógica e a realidade empírica se articulam. Veja que, mesmo para um empirista lógico, no sentido radical do termo, esta colocação é uma colocação sine qua non para ele. Ele não vai conseguir prescindir disso. Tá? Ele não será capaz de prescindir disso. Ele terá de lidar com isso de algum modo. E como é que ele vai lidar com isso? Ele vai lidar com isso fazendo a comparação. Tá?
Vejam aqui que há também reminiscências da lógica do Frege nesta colocação. Porque o Frege claramente faz assim, o Frege tem uma preferência, o Gottlob Frege, por uma lógica a partir de uma teoria dos juízos. Quer dizer, o que é a lógica do Frege? É uma lógica dos juízos. O que significa dizer que é uma lógica dos juízos? Significa que fora do juízo eu não tenho como articular logicamente o que quer que seja. E, portanto, o objetivo disso é o quê? Libertar a lógica e a epistemologia de todo o psicologismo. Esse é o objetivo do Frege. Dizer o seguinte, olha, uma coisa é a psicologia, uma coisa são as ciências prático-morais, outra coisa completamente diferente são as verdades da lógica. E esses dois mundos não podem, de alguma forma, unir-se. Essa é a tese do Frege. E o Wittgenstein está dizendo, pois bem, ok, tudo bem, só que a lógica, e portanto a figuração lógica, é algo correspondente ao mundo do pensamento. E é muito difícil distinguir o mundo do pensamento no sentido lógico de uma outra área do mesmo lugar, que é o cérebro ou os atos mentais, em que os pensamentos são de ordem psíquica e não de ordem lógico-racional. Porque, no fundo, embora nós consigamos estabelecer as diferenças entre um âmbito e o outro, no fundo, tudo isso ocorre num mesmo lugar físico, que é o cérebro. Então, o cérebro é uma espécie de porto seguro, a partir do qual todos esses atos, vamos chamá-los de atos mentais, se desenvolvem e se desdobram. Então, a figuração lógica dos fatos é o pensamento. Né? E aqui nós entramos no terceiro aforisma do Tratados Lógico-Filosóficos. Pergunto. Alguma dúvida aí, pessoal? Alguma coisa que vocês gostariam de trazer? O Rodrigo trouxe aqui. Proposições com sentido. Portanto, são proposições contingentes. Certo? Ótima pergunta, Rodrigo. Não necessariamente. Tá? Por quê? Porque se nós considerarmos proposições com sentido como proposições contingentes do ponto de vista epistêmico, isto é, da relação da razão com o mundo, sem dúvida é isso mesmo. Todas elas são proposições contingentes. Tá? Agora, se nós observarmos a estatura de verdade dessas proposições em relação ao objeto e à sua natureza, isso vai plantear muitas dificuldades, muitos desafios. Tá? Ok? Por exemplo, uma coisa é a afirmação ou a negação de qualquer coisa mediante uma proposição. Outra coisa é o emprego desta mesma proposição. Vamos pegar, assim, a título apenas de um exemplo. Então, pegá-las como um exemplo dentro de uma demonstração. Por exemplo, eu digo assim, José tem dor. A dor é algo que eu consigo medir objetivamente? Não. A dor é algo que toda a comunidade humana consegue compartilhar? Não. Nós somos capazes de saber exatamente o que é dor, no sentido objetivo do termo? Não. Se eu pedir para alguém aqui, descreva a tua dor, esse alguém conseguirá fazer? Não. Percebe?
Quer dizer, há uma diferença entre dizer e mostrar coisas que não têm substrato lógico, ou não tem lugar no espaço lógico, e outras que é justamente outras coisas que são naturalmente partes da linguagem natural, ordinária, cotidiana, mas que não possuem natureza lógica. Então eu digo assim, José tem dor. Essa proposição é lógica? É uma inferência lógica? Não. Por quê? Porque eu não estou fisicamente vendo a dor. Como eu estou vendo, por exemplo, essa xícara. Eu digo, aqui na minha mão há uma xícara. Isso é uma inferência lógica? Isso é. Ou aqui tem um celular. Isso é uma inferência lógica? É. Aqui tem uma garrafa d'água. É uma inferência lógica? É. Aqui tem uma manta. É uma inferência lógica? É. Agora, eu estou com uma dor aqui. Isso é uma inferência lógica? Não. Por quê? Porque isso pertence ao mundo do que não é visível. Agora, embora José esteja com dor, não seja em si mesmo uma proposição lógica, eu posso usar essa proposição como um exemplo dentro de uma demonstração lógica. Veja que a questão aqui é outra. Por exemplo, poderia dizer assim, alguém nesta sala tem dor. Nesta sala estão 3 pessoas, dentre as quais José. Logo, pode ser que José tenha dor. Ele afirmou ter dor e os outros 2 afirmaram que não estão com dor. Logo, José é aquele que tem dor. Esse raciocínio em si é lógico. O raciocínio em si é lógico. Mas a proposição da qual esse raciocínio parte é lógica? Não. Perceberam isso? O que eu estou querendo mostrar com esse exemplo, com essa duplicidade? Que uma coisa é o emprego de uma proposição dentro de uma demonstração. Outra coisa completamente diferente é a natureza lógico-epistêmica desta proposição. Então, tal como concebida a afiguração das proposições com sentido no espaço lógico, estas proposições, Rodrigo, são sim contingentes. Tu tens toda a razão. Mas é necessário ter em vista que um olhar, na comparação com a realidade, sobretudo, um olhar para a natureza objetiva, a natureza objetal do objeto sujeito a essa proposição, no caso, o estado de coisas, a interação entre os objetos entre si, que estão perante os outros, né, segundo uma determinada modalidade e uma determinada forma, bom, aí sim, aí não há dúvida que uma proposição poderá não ser contingente. Ok? Tranquilo isso, pessoal? Eu sei que não é tranquilo, o tema é espinhoso, eu sei disso. Só que não adianta. O nosso propósito aqui é ir, né, tentando o incompreensível, tendo em vista o esforço. Tá? E a pergunta do Rodrigo é fantástica. Daí um curso, tema denso de Leroy, exatamente, é mesmo, não adianta. Mas faz parte, né? Faz parte da nossa forma de lidar com a filosofia em geral e com a filosofia analítica e a lógica em particular, e especialmente com um autor como o nosso, que é o fundador da coisa. Então vejam isso. A figuração lógica dos fatos é o pensamento. Olha aqui o que o Wittgenstein está trazendo para nós. Né? A figuração lógica é o pensamento. Tá, mas o que significa a figuração lógica? Uma representação do quê? Da realidade. Então é o modo como a realidade chega na nossa cabeça. A dor do José pode chegar na nossa cabeça? Não. Os atos mentais dos outros podem chegar na nossa cabeça? Tá?
Vou usar uma brincadeira que o Whittaker trouxe, né? Eu poderia pegar, por exemplo, bater na cabeça de alguém e dizer, ei, deixa eu dar uma espiada ali dentro. É possível fazer isso? Claro que não, né? Deixa eu ver quais são os atos mentais que estão aí dentro. Não dá, mesmo que eu abra a cabeça da criatura. Não dá. Então, será necessário que esse sujeito valha-se de expressões, e essas expressões, por sua vez, sejam proposições que tenham sentido, para que elas possam ingressar no espaço lógico. E, portanto, serem todas elas compartilháveis entre si. Esse compartilhamento que as proposições dotadas de sentido irão adquirir no horizonte do espaço lógico, que é o mundo. Então, o mundo não é uma mera representação significativa dos acontecimentos. O mundo é aquilo que é dizível, em contraste com aquilo que não é dizível. E, de novo, voltamos à estaca zero. O mundo do espaço lógico implica uma separação entre o dizível e o mostrável. Entre as coisas que nós descrevemos analiticamente e que, portanto, são constituídas por proposições dotadas de sentido, com condições de verdade ou falsidade, de um lado, e de outro, coisas que nós não vamos dizer nunca. Nós podemos apenas mostrar. Por exemplo, eu não posso dizer logicamente a minha dor. As pessoas podem até ter empatia, manifestar apoio, ajuda e tudo mais, né? Em relação à dor, mas elas jamais serão capazes de sentir a minha dor. Nem eu tampouco sei exatamente como eu sinto a minha dor. Veja que curioso é isso. Nem eu sei. A maior parte das dores que nós temos, nós não sabemos a causa. E quando a dor se torna excessiva, a gente precisa procurar o quê? Um médico. Para que ele tente identificar as causas. Às vezes não consegue. Dependendo, né? De uma série de coisas. Por quê? Porque a dor é uma coisa imanente e, ao mesmo tempo, inexpressável. Eu peguei um exemplo óbvio, a dor. Agora vamos pegar um exemplo difícil. Um exemplo difícil. A intenção humana. Veja a quantidade de ciências que se formaram a partir do fenômeno da intenção humana. O direito, a moral, a ciência política, a economia e caverna. No entanto, todas elas padecem de uma coisa que não tem expressão lógica. E agora, como é que fica? Eu não consigo descrever analiticamente a intenção. E mesmo que você diga, como alguns dizem, e de certa forma é uma maneira interessante de se explicar isso, digam que os atos humanos, as abstenções humanas, são revelações das intenções dos agentes. Quer dizer, o sujeito não pode dizer a sua intenção, mas ele pode mostrá-la através dos seus atos. Mesmo sob essa perspectiva, mesmo aí, a questão da intenção ainda padece de muitas dificuldades. Porque alguém pode agir contrariamente à sua intenção. E alguém pode agir de um modo tal que não revele todo o espectro intencional que lhe caracteriza. Quer dizer, eu posso agir de um determinado modo e não revelar todas as intenções presentes no meu interior. Se tu lês, por exemplo, uma obra como Crime e Castigo, do Dostoiévski, tu vai ver claramente isto. Quer dizer, existe uma coisa que é a narração externa, né? O Raskolnikov, com medo, frente aos demais, aí a polícia investigando quem foi o autor do crime, e ele vivendo aqueles dilemas. Então, esse mundo externo, no qual nós percebemos uma narração de sentido, e o mundo interior. E o mundo interior que não é dito aos outros, mas que é dito apenas pelo próprio escritor ao leitor. Quer dizer,
parte-se da tese de que nós que lemos o Crime e Castigo, por exemplo, conseguimos diagnosticar o interior profundo de uma personalidade como a do Raskolnikov. Mas aqueles com os quais ele lidava não eram capazes de fazer isso. Então precisavam ficar o quê? Fazer um exercício de ler a alma do Raskolnikov a partir dos seus gestos, olhares, atitudes, etc. Como que nós chamamos isto, que é uma revelação da intenção do agente no mundo externo e que pode ser compartilhado pelos outros? Há uma expressão que muitos teóricos da filosofia analítica utilizaram e que caracteriza bem isso. Os autores analíticos chamam isso de atitudes proposicionais. Um dos autores que mais usou essa expressão nas suas obras foi um autor chamado Donald Davidson. Para mim é um dos melhores. Tá? Donald Davidson. O Donald Davidson diz claramente o seguinte: nós não podemos dizer, logicamente, atos mentais e atos intencionais que nós temos no nosso interior. Mas nós somos capazes de revelar isso, em alguma medida, mediante os nossos atos, as nossas decisões e etc. Então, algumas atitudes proposicionais vão se manifestando publicamente. Não quer dizer que elas tenham adquirido uma estatura lógica suficiente, mas elas são expressas. E a partir da sua expressão proposicional, elas podem, como o uso de termos e conceitos, dentro de uma descrição analítica, adquirirem um sentido correlato dentro de uma escala proposicional. Dizendo de um outro modo, elas podem ser demonstradas, mas elas só poderão ser demonstradas se a primeira pessoa que enuncia, que sou eu, aquele que vive o ato mental, for capaz de, ao expressar isto, através dos atos e através dos conceitos, ter perante mim um auditório de terceiras pessoas que não apenas irão aderir a essa atitude proposicional, mas serão capazes de encarná-la nas suas próprias formas de vida. É como se nós saíssemos do âmbito meramente individual, subjetivo, fôssemos ao mundo objetivo, o compartilhamento disso na linguagem, e do mundo objetivo nós fôssemos ao mundo intersubjetivo, no sentido de que todos os envolvidos são capazes de encarnar essa forma de vida, vivê-la na sua forma de vida. Ter a experiência concreta desta atitude proposicional. Do tipo, sei lá, praticar um crime. Quer dizer, é claro que vai ter uma escala de atitudes proposicionais. Algumas mais aptas a esse compartilhamento público, outras menos aptas a um compartilhamento público. Por exemplo, uma que é bem menos apta, a dor. Por quê? Porque nós não conseguimos expressar logicamente a dor, e nem tampouco ela é uma atitude proposicional. É como se ela fosse um fenômeno exclusivo da vida mental interior dos seres humanos. Mas nós podemos ter outras atitudes proposicionais que possuem uma condição maior de compartilhamento na comunidade linguística. Por exemplo, desejos, emoções. Algumas teorias contemporâneas da democracia nos dizem que, por exemplo, emoções são razões públicas. O que se quer dizer com isso? Isso quer dizer que essas emoções têm são atitudes proposicionais. Elas reivindicam um espaço na linguagem compartilhada dos seres humanos.
Marcos. Mas mesmo as coisas dizíveis, como a paisagem, por exemplo, não padecem de um mesmo problema, uma vez que, ainda que com uma descrição exaustiva, ela só poderia ser perfeitamente figurada quando vista em primeira pessoa? Com certeza. Agora, se ela tem condição de verdade, no sentido de que proposições dotadas de sentido inserem esta representação no espaço lógico, é como se elas adquirissem uma certa autonomia frente às primeiras pessoas que enunciam isso. Então, aquele que enunciou pela primeira vez pode morrer, e esta proposição dotada de sentido vai continuar lá. Agora, de novo, do ponto de vista radical, sempre será necessário que alguém, ao menos uma pessoa, então, né, ao menos uma primeira pessoa, seja capaz de representar isto figurando isso. E, portanto, comparando com a realidade. Porque senão é como se essas coisas, essas proposições ficassem pairando no espaço lógico sem uma intervenção intelectiva que as ponha novamente em circulação na comunidade intersubjetiva. Então, esse é o grande desafio que nós temos. Como pensar o pensável, em outras palavras. Veja que nós poderemos cair num solipsismo a partir disso. Como pensar o pensável? Diz ali o Wittgenstein, vejam isso. Um estado, aforisma 3.001. Um estado de coisas é pensável, significa podemos figurá-lo. Então, um estado de coisas pensado, pois bem, é pensável, podemos figurá-lo. Agora, veja que, se nós olhamos para proposições dotadas de sentido que descrevem estados de coisas pensáveis do mundo, por assim dizer, composto de objetos em interação recíproca, pois bem, isso é fácil. Agora, vamos pensar temas mais complexos, do tipo, como pensar, por exemplo, uma proposição normativa? Do tipo, não uma norma, mas um enunciado que descreve uma norma. Por exemplo, eu digo a vocês, o artigo 121 do Código Penal diz que matar alguém é proibido. Ele usa a palavra proibido? Não. Ele usa apenas assim, matar alguém, 2 pontos, pena, tantos a tantos anos. Então, quem é que colocou a palavra proibido aí dentro? Foi o próprio enunciado normativo? Não. Foi aquilo que descreveu o enunciado normativo para torná-lo mais significativo. É o que a gente chama de proposição normativa. Então, esta proposição não está descrevendo os objetos do mundo. Está descrevendo uma linguagem antecedente, chamada linguagem normativa, e apenas de modo indireto, o seu sentido está conjugado com os objetos do mundo, no caso, os seres humanos. Quer dizer, na tensão entre a proposição, o sentido e o significado e a referência, existe uma circularidade aqui. Quer dizer, não se dá aqui aquilo que, do ponto de vista da natureza ou do mundo físico, nós podíamos tomar assim como um método box to box. Eu vou da proposição à realidade e vice-versa. Não, aqui não funciona assim. Aqui é mais complexo. Eu preciso pensar os estados de coisas em que os atos humanos e as extensões humanas encontram algum sentido, e somente depois eu sou capaz de deduzir na comparação dessas proposições mesmas com o real. No caso, com a sociedade política. A totalidade dos pensamentos verdadeiros são uma figuração do mundo. O que são pensamentos verdadeiros? Eu posso dizer a vocês que esse é um dos grandes dilemas que eu estou enfrentando nesse momento. Eu estou encucado com um problema.
Qual é o problema? O problema é o seguinte: o que significa seguir uma regra? Esse assunto está longe de ser esgotado, muito antes, pelo contrário. Talvez esse seja um dos temas mais difíceis da filosofia. O que significa seguir uma regra? Porque eu posso ter uma regra e posso ter alguém se comportando em acordo com ela, ok. Mas olhar apenas para o comportamento, que é aquilo que é fisicamente verificável, me dá resposta sobre seguir uma regra? Eu consigo descrever a intenção do agente que está dentro do seu mundo mental interior? Não. O que eu vou efetivamente ver é apenas o deslocamento de um sujeito de um lugar ao outro. Então, como é que fica? O que significa seguir uma regra? Como é que eu consigo descrever isso no espaço lógico? Mamma mia. É possível descrever isso no espaço lógico? Eu tenho cá muitas dúvidas sobre isso. Eu, sinceramente, não sei se nós conseguimos descrever isso assim tão facilmente. Talvez essa pergunta não tenha nunca nenhuma resposta. Né? Talvez chegue no final de tudo e eu diga, olha, não cheguei na resposta. Talvez alguém chegue. O Taylor não chegou nessa resposta. Nem o Bernard Williams. Nem o Saul Cribb. E ninguém que eu conheça chegou nessa resposta até o momento. Nem tampouco o Davidson. E nem ainda o Hillary Putnam. Como é que nós vamos responder a isso? Veja que uma alternativa está na lógica modal. E como que a gente chega nisso? Aforisma 3.02. O pensamento contém a possibilidade da situação que ele pensa. O que é pensável é também possível. Essa é uma alternativa. Esse estado de coisas é pensável. Pois bem, eu vou refletir o meu pensamento em cima do pensável. Ok. Mas esse pensável é possível? Bom, se ele é expresso mediante uma figuração segundo a qual a proposição que o faz é uma proposição com sentido, ele será possível. Então, uma proposição normativa é uma proposição com sentido? Bom, se nós tomarmos o mundo do ponto de vista da contingência e da possibilidade, por que não? Afinal de contas, o mundo, o pensamento contém a possibilidade da situação que ele pensa. O que é pensável é também possível. E, de fato, nós não podemos, 3.03 aforismo, não podemos pensar nada de ilógico, porque, do contrário, deveríamos pensar ilogicamente. Isso não acontece. Por quê? Porque, para além dos pensamentos, existe um framework mental e linguístico, uma estrutura subjacente, dentro da qual nós pensamos e produzimos o que pensamos. Aliás, esse é um dos grandes dilemas da lógica epistêmica, né? Como eu vou usar um operador moral, um operador modal, como, por exemplo, saber que, ou crer que, ou conhecer que. Eu digo assim para você: eu sei que Sócrates sabia que os atenienses faziam X. Isso dá no mesmo do que dizer Sócrates sabia que os atenienses faziam X? Ou são coisas diferentes? Qual a diferença, semanticamente? É que quando eu digo eu sei que Sócrates sabia que, eu estou colocando um argumento condicional de acordo com o qual o critério para a condição veritativa do modo empregado subordina-se a uma condição epistêmica de quem enuncia, que no caso sou eu. Agora, se eu digo de uma forma objetal, Sócrates sabia que os atenienses faziam X, a condição de verdade escapa agora à lógica epistêmica. Mas ainda assim, se nós entrarmos dentro dessa proposição, isso não estará resolvido de uma maneira total.
Porque o saber de Sócrates pode ser, inclusive ele, submetido a perquisições. Então veja como é complexo isso aqui. Tá? Okay? Então é isso, pessoal. Por hoje era isso. Okay? Eu já acho que fritei o cérebro de vocês um pouquinho aqui. Rodrigo, professor, sobre essa questão de seguir uma regra, lembro que Hart chegou a abordar esse tema das regras em termos de aspectos internos e externos do conceito de direito. Exatamente. O Hart partiu disso. Só que o que ele diz? Ele diz o seguinte, olha, existe o ponto de vista interno e o ponto de vista externo, e existe o problema de se seguir uma regra. Ok. Só que eu sou capaz de expressar logicamente os atos mentais, eu sou capaz de explicar, em última análise, descrever logicamente o ponto de vista interno. Esse é o grande desafio. E o Hart não foi tão longe. E nem poderia ir, esse não era o objetivo dele. Então, Rodrigo, a questão planteada pelo Hart é uma questão fundamental para a filosofia do direito. E para a filosofia como um todo. Por quê? Porque nós não somos capazes de expressar adequadamente isso. Se nós fôssemos, então seria possível que nós entrássemos nas mentes dos outros. Mas isso não é possível. Então nos resta uma tábua de atitudes proposicionais a partir das quais nós vamos enxergar ou não um coming across, ou seja, uma ida nossa, um retorno nosso até a encruzilhada do compartilhamento. Se há uma interação intersubjetiva entre os significados. E aí a questão do Putnam e do Crick, quer dizer, onde é que está o significado? Qual é o lugar do significado? Essa é a questão chave aqui. O significado reside aonde? No mundo externo, na mente. Esse problema é insolúvel? Muito bem. Bom, estamos no fim do dia aqui em Porto Alegre, então aqui eu vou me permitir não objetarem, mostrar um pouquinho da vista da cidade aqui. Deixa eu pausar a gravação.